A imagem está gravada na nossa consciência coletiva. O tiranossauro verde, rugindo numa selva úmida que nunca existiu. Manadas de braquiossauros, pastando serenamente à beira de um lago. Velociraptores, caçando em matilhas coordenadas numa dança letal. Esqueçam tudo. O que pensamos saber sobre os dinossauros é uma construção, uma ficção conveniente. Não é um exagero, nem uma licença artística. É uma ilusão, nascida da ausência de provas. Durante mais de um século, a paleontologia foi uma arte de reconstrução e, inevitavelmente, de imaginação. Encontrávamos ossos, montávamos esqueletos, e o resto era um vazio preenchido pela fantasia. De que cor era? Provavelmente castanho ou verde, como os répteis de hoje. Como se movia? Lentamente, com um peso colossal. Vivia só ou em grupo. A solidão parecia mais dramática, mais imponente. Mas nas últimas 2 décadas, o véu da especulação começou a rasgar-se. Novas tecnologias e descobertas fortuitas revelaram uma verdade mais estranha e complexa do que qualquer ficção. Esta é a história de 3 dessas revelações. A primeira, sobre um homem que apostou toda a sua carreira num único osso e descobriu uma criatura tão vasta que podia aniquilar qualquer predador com um só golpe de cauda. A segunda, sobre um mineiro que, por acidente, partiu um dinossauro com uma escavadora, revelando o único exemplar no mundo com a pele e a armadura intactas. Pela primeira vez em 110 milhões de anos, vimos a sua cor verdadeira. E a terceira, a mais aterradora de todas. A descoberta que provou que o tiranossauro não era um assassino solitário, mas um predador social que caçava em família. A nossa viagem começa na Patagônia, Argentina, ano de 2004. Imagine o cenário. É um paleontólogo, anos de súplicas por financiamento. Uma equipa reunida, a universidade convencida. Uma viagem até ao fim do mundo. 6 escalas em aeroportos, 10 horas num jipe por trilhos que mal merecem o nome de estrada. E depois, quilômetros a pé, sob um sol implacável, sobre rochas escaldantes. O acampamento é um teste de resistência. À noite, a temperatura cai para 10 graus negativos. De dia, ultrapassa os 40. A água é racionada. A comida, enlatada. A cidade mais próxima fica a 3 horas de distância. A expedição dura há um mês. Um mês inteiro de poeira e frustração. O resultado? Alguns fragmentos de ossos, demasiado insignificantes para merecerem uma menção. Para Kenneth Lacovara, de 35 anos, o tempo estava a esgotar-se. A sua carreira fora dedicada a uma obsessão: encontrar os titanossauros, monstros herbívoros do tamanho de um edifício de 5 andares. O problema era que o deserto guardava os seus segredos com uma teimosia milenar. As pedras, no entanto, não mentem. Elas apenas esperam pelo momento em que estamos, finalmente, prontos para ouvir a sua história. Existe um paradoxo cruel no coração da paleontologia. Quanto mais monumental é uma criatura, mais efêmera é a sua passagem no registro fóssil. As suas hipóteses de alcançar a imortalidade da pedra diminuem com cada tonelada do seu peso. Imaginemos o cenário. Um titã de 60 toneladas, um colosso que fazia a própria terra tremer, tomba pela última vez. O seu fim não é um momento de silêncio, mas o início de um desmembramento frenético. O banquete macabro começa. Dezenas de predadores, atraídos pelo odor da morte, convergem sobre a carcaça. Rasgam a carne, estilhaçam ossos, espalham os restos por quilômetros. Depois, os elementos reclamam o que sobra. As chuvas torrenciais lavam os fragmentos. Os rios transportam-nos para o esquecimento. O sol implacável cose e racha o que permanece exposto. Um ano depois, no local onde um gigante caiu, não resta absolutamente nada. Um fantasma geológico. Para o paleontólogo Kenneth Lacovara, este paradoxo era uma realidade diária, uma pressão esmagadora.
Na vastidão desolada da Patagônia, o tempo estava a esgotar-se. Restavam-lhe 7 dias. Exatamente uma semana antes que o financiamento se evaporasse e a expedição fosse declarada um fracasso. O que diria ele à universidade? Aos patrocinadores que tinham investido na sua visão? Lamento, não encontramos nada. Podem dar-nos mais dinheiro para tentar outra vez? Ninguém o faria. Seria o fim da sua carreira. Anos de estudo, a defesa de uma tese, as publicações acadêmicas, tudo reduzido a pó, tal como os ossos que ele procurava. Cada manhã, acordava com uma pedra no estômago. Saía da tenda e o seu olhar varria as mesmas colinas cinzentas e intermináveis, um cemitério de eras passadas. E o mesmo pensamento ecoava na sua mente. Talvez hoje. Por favor, que seja hoje. O primeiro dia. Nada. O segundo dia. Nada. Ao terceiro dia, a equipa começou a trocar olhares furtivos. Nos seus olhos, uma pergunta silenciosa. Talvez seja a altura de parar? De admitir a derrota? No quarto dia, algo. A rotina de desespero foi quebrada por uma anomalia. A emergir da rocha, uma forma castanha, rugosa. Um osso. O coração de Lacovara começou a martelar no peito. As suas mãos tremiam enquanto pegava na escova, o instrumento delicado de um cirurgião do tempo, e começava a limpar a matriz de pedra. Um sussurro escapou-lhe dos lábios. Por favor, sê real. Sê algo importante. 10 minutos depois, um grito rasgou o silêncio do deserto. A equipa correu de todas as direções. Ao chegarem, estacaram, emudecidos. Diante deles, libertado da sua prisão de milhões de anos, estava um fêmur. Um fêmur de dinossauro. E era colossal. Escavaram durante 2 horas, depois 3. Ao cair da noite, tinham extraído a peça por completo. Quando estenderam a fita métrica, mal podiam acreditar no que viam. 2 metros e 20 centímetros. Mais de 7 pés de comprimento. Imagine um homem adulto de estatura elevada, deitado de lado. Essa era a dimensão de um único osso da perna da criatura. Gritaram, abraçaram-se, dançaram sob as estrelas da Patagônia. Tinham encontrado um dos maiores ossos de dinossauro da história da humanidade. Mas a euforia, tal como a carcaça do gigante, foi rapidamente consumida. Uma nova e avassaladora questão surgiu. Onde estava o resto? Escavaram dindo a escavação numa cicatriz cada vez maior na paisagem. Não encontraram mais nada. Apenas aquele osso solitário. Um monumento isolado no meio do nada. Mas era suficiente. Aquele osso não era apenas um fóssil. Era uma prova. Um testemunho de que ali, naquele mesmo solo, caminharam gigantes de uma escala que desafiava a imaginação. Talvez as maiores criaturas que alguma vez pisaram o planeta Terra. E Kenneth Lacovara fez uma promessa a si mesmo, um juramento silencioso ao deserto. Eu voltarei. Custe o que custar, eu encontrarei o resto. 1 ano mais tarde. A Patagônia, de novo. Desta vez, Kenneth trouxe consigo um amigo, Matthew Lamana, outro paleontólogo que concordou em arriscar a sua própria reputação nesta busca quixotesca. Se voltassem de mãos vazias uma segunda vez, a catástrofe profissional seria para ambos. Na primeira manhã da nova expedição, Kenneth inspecionava o terreno. E então, viu-o. Um fragmento de osso do tamanho de um prato a perfurar a superfície arenosa. Um bom sinal. Marcou as coordenadas no seu GPS, ancorando uma esperança no mapa digital. E continuou. Havia outros locais a verificar. A busca tinha apenas começado. A busca não é apenas por ossos, mas por ecos. Por fragmentos de uma narrativa tão vasta que uma única vida humana é insuficiente para a compreender. E em cada fragmento, por menor que seja, reside a totalidade de um mundo perdido, à espera de ser contado. Na vastidão desoladora da Patagônia, sob um sol que castiga a terra e o homem, 3 figuras permanecem imóveis.
Marcela, Lúcio e Gabriel, os colegas argentinos, guardam vigília junto a um fragmento de osso que promete reescrever a história. Enquanto isso, Matthew Lamana afasta-se. O som de heavy metal ruge nos seus auscultadores, um contraste violento com o silêncio primordial que o rodeia. A sua convicção é simples. Do cume da montanha próxima, a perspectiva será total. De lá, os segredos desta paisagem árida não terão onde se esconder. A escalada é uma provação. Cada pedra é uma lâmina afiada. Cada passo, uma aposta contra a gravidade. O calor é um inimigo físico, opressivo. O suor escorre, salgando os olhos e turvando a visão. As pernas vacilam sobre a rocha instável, mas a teimosia, a força motriz de todos os grandes descobridores, impele-o para cima. Finalmente, o cume. Ele limpa o rosto, o peito a arfar em busca de ar. Olha para baixo e vê os seus 3 colegas. Não estão parados. Estão em movimento frenético. Acenam com os braços, uma dança de urgência. Os seus gritos são fragmentos de som roubados pelo vento. Um deles salta, um gesto de pura e incontrolável euforia. Algo mudou. Algo foi encontrado. Matthew precipita-se montanha abaixo, um deslizamento controlado de pernas e braços. Tropeça, quase cai, mas a adrenalina anula a dor e o cansaço. O que encontraram eles? Que segredo a Terra finalmente decidiu entregar? Ele chega ao local, sem fôlego, e o tempo parece parar. Diante dele, a realidade estilhaça-se. Meio fêmur, um osso da coxa de proporções míticas, jaz exposto. Mede 1,90 m, e essa é apenas a parte visível. O resto do osso mergulha profundamente na rocha, como a raiz de uma árvore de pedra. Era apenas metade. Nesse momento, a verdadeira magia começa. A escavação transforma-se num ritual sagrado. As ferramentas tocam a pedra e outro osso emerge da sua tumba de milhões de anos. Depois outro, uma vértebra e mais uma. Costelas, curvas como as traves de uma catedral caída. E então, o detalhe mais incrível. O facto que transforma uma grande descoberta numa descoberta milagrosa. Os ossos estão articulados. As vértebras da cauda tocam-se numa sequência perfeita, ininterrupta. O significado é profundo e arrepiante. Este animal não foi dilacerado por predadores. O seu corpo não foi espalhado pela fome de outros. Ele simplesmente deitou-se aqui e morreu. E o seu corpo colossal permaneceu intocado. A razão desafia a lógica da natureza selvagem, mas a conclusão é inescapável. Nenhum predador ousou aproximar-se do cadáver deste monstro. Mesmo na morte, a sua presença era um bastião de perigo. O que se segue é um épico de perseverança humana. 4 temporadas de campo. 5 anos. Todos os verões, a equipa regressa a este lugar esquecido por Deus. Escavam sob um calor implacável, martelando uma rocha mais dura que betão. As mãos ficam em carne viva, cobertas de calos sangrentos. As costas gritam em protesto, roubando o sono noturno. 200 metros quadrados de rocha, toneladas de pedra removidas grão a grão. Mas a cada dia, a cada semana, o esqueleto revela-se com mais clareza. Um fantasma de osso a emergir da sua sepultura. No final, eles têm 70% de um esqueleto completo, do pescoço à ponta da cauda. É uma totalidade quase 3 vezes maior do que a de qualquer outro titanossauro gigante alguma vez encontrado. Agora, a questão fundamental. A pergunta que paira sobre cada fragmento. Qual era o peso desta criatura? Existe uma fórmula, um cálculo científico rigoroso baseado na biologia de animais modernos. Se um paleontólogo possui 2 ossos específicos, o húmero e o fêmur, o peso pode ser calculado com uma precisão notável. O problema é que, para a maioria dos dinossauros, encontrar ambos os ossos intactos é uma raridade. Os seus pesos são, na melhor das hipóteses, estimativas.
talvez 50 toneladas, talvez 40 ou talvez 80. Mas esta equipa tem ambos. Eles sentam-se para fazer os cálculos. O calculador clica, os números alinham-se. Verificam uma vez, duas vezes, uma terceira vez para afastar qualquer sombra de dúvida. O resultado? 65 toneladas. É preciso parar para compreender a escala. 65 toneladas. É o peso de 13 elefantes africanos, a manada terrestre mais colossal do nosso tempo. Imagine 9 carros de família empilhados, ou um autocarro cheio de passageiros, multiplicado por 4. Esta era uma criatura para a qual o próprio planeta reagia. Quando caminhava, a terra tremia. Quando pisava, as rochas partiam-se sob a sua pata. Quando bebia, o nível de um lago diminuía visivelmente. Mas a história não termina no pó da Patagônia, porque agora a parte mais fascinante começa. Os ossos, envoltos em gesso como relíquias sagradas, viajam para o laboratório. Lá, são recebidos por uma jovem cientista chamada Aja. Desde criança, ela sonhava em tocar no passado, em trabalhar com dinossauros. E quando lhe falaram deste gigante, um pensamento audacioso formou-se na sua mente. A cada osso limpo, a cada fragmento analisado, não se revela apenas a biologia de uma criatura, mas um capítulo esquecido da própria história da vida. Um lembrete de que, muito antes de nós, a Terra era um reino de gigantes, e as suas sombras ainda se projetam sobre o nosso mundo, à espera de serem redescobertas. Nas profundezas de um museu, para lá das galerias imaculadas e do murmúrio dos visitantes, jaz um outro universo. Um reino de poeira, gesso e silêncio, onde o tempo se mede em éons. Foi aqui, ao descer para o ar frio e estagnado da cave, que uma porta se abriu para um desafio de proporções pré-históricas. Diante dela, não uma ou duas caixas, mas 300 contentores. 300 sarcófagos de pedra, cada um guardando um fragmento de um segredo com 77 milhões de anos. A escala da tarefa era esmagadora, um abismo de trabalho que se abria à sua frente. Alguns dos contentores eram tão pesados, tão densos com rocha e osso, que desafiavam a força de um único ser humano. A sua missão: mergulhar as mãos na pedra, extrair cada osso, um por um, do seu túmulo rochoso, limpar, estudar e perscrutar cada centímetro em busca de uma assinatura, uma anomalia anatômica que provasse ao mundo que aquilo não era apenas mais um fóssil, mas o primeiro do seu gênero. O processo é um exercício de paciência quase sobre-humana. A ferramenta de escolha não é um martelo ou um cinzel, mas um ponteiro de precisão, não mais espesso que um alfinete. Com ele, a rocha é raspada, grão a grão, numa carícia metódica e interminável. O progresso diário é quase imperceptível. Um dia inteiro de labor, de costas curvadas e olhos fixos, para libertar uma área não maior que uma moeda. Imagine a dedicação. 8 horas de concentração absoluta para revelar um fragmento minúsculo de um puzzle colossal. Durante 3 anos, esta foi a sua realidade. Dia após dia, mês após mês. As suas mãos, dormentes pela vibração constante. Os seus olhos, ardendo sob a luz forte da lâmpada de trabalho. Mas a rendição nunca foi uma opção. E então, lentamente, osso a osso, o gigante renasceu no chão do laboratório. A cauda, com 9 metros de comprimento, estendia-se como a espinha dorsal de uma paisagem esquecida. O fêmur, encostado à porta, erguia-se mais alto que um ser humano adulto, um pilar de osso. As vértebras, espalhadas pelo chão, tinham o diâmetro de pneus de automóvel. As medições confirmaram a sua magnitude. 26 metros de comprimento total, quase a dimensão de um campo de basquetebol. Uma altura, na anca, equivalente a um edifício de 2 andares. Um pescoço de 8 metros e uma cauda de 9. Era uma criatura de escala mítica. Mas o tamanho, por si só, não define uma nova espécie.
A verdadeira questão permanecia: o que tornava este titã único? Para declarar um novo dinossauro, é imperativo encontrar características singulares, traços que nenhum outro animal conhecido possua. E eles encontraram. A resposta estava oculta sob cada vértebra da cauda. Estruturas ósseas estranhas, conhecidas como chevrons, pendiam por baixo. Em todos os outros dinossauros semelhantes, estes ossos afilam-se, tornando-se mais finos na extremidade. Mas aqui acontecia o oposto. Alargavam-se, transformando-se em enormes pás de osso. O propósito só podia ser um: servir de âncora para uma musculatura de poder inimaginável, ligando as pernas traseiras à cauda. A equipa recorreu à tecnologia. Cada osso foi meticulosamente digitalizado em 3 dimensões. Um esqueleto virtual foi montado, e sobre ele, os cientistas reconstruíram digitalmente os músculos. Mento foi ativada. O resultado foi assombroso. Aquela cauda não era um mero apêndice para equilíbrio. Era uma arma. Uma arma letal. Com um movimento brusco do corpo, a cauda chicoteava pelo ar. Os cálculos revelaram que a velocidade na sua ponta podia atingir 100 quilômetros por hora. O impacto seria cataclísmico. Não o golpe de um taco de beisebol, mas a força de um ariete de 1 tonelada, do tamanho de um automóvel, esmagando tudo no seu caminho. Um único golpe seria suficiente para fraturar a coluna vertebral de qualquer predador, mesmo o maior e mais feroz. Este não era apenas um gigante herbívoro. Era um tanque de guerra biológico, uma fortaleza viva. Um tiranossauro que atacasse por trás seria recebido com uma chicotada que lhe partiria as costelas. Outro predador, pela direita, teria o seu crânio desfeito num instante. Foi então que o paleontólogo Kenneth Lacovara compreendeu que precisava de um nome à altura. Que criatura poderia aterrorizar este colosso? A resposta era simples: nenhuma. Absolutamente nenhuma. E assim nasceu o nome, Dreadnoughtus, derivado das palavras inglesas dreadnought, que significam não teme nada. Quando a sua colega ouviu o nome pela primeira vez, uma emoção crua e avassaladora tomou conta dela. Correu para a rua, para o ar livre, e um grito de pura euforia ecoou pelo asfalto. Dreadnoughtus! Os transeuntes viraram-se confusos, talvez pensando que testemunhavam um momento de loucura. Mas não era loucura. Era o clímax de 3 anos de trabalho, a celebração da descoberta. 3 anos de uma vida humana para desvendar um segredo de 77 milhões de anos. Nesse momento, R de uma criatura extinta, mas a tenacidade infindável do espírito humano, que se recusa a deixar que o passado permaneça para sempre em silêncio. Nas selvas primordiais da Terra, uma verdade inconveniente desafia as nossas mais doces fantasias sobre o passado. A imagem do herbívoro gentil, um gigante dócil a vaguear por entre fetos, é uma ficção. A realidade era muito mais brutal. Alguns destes comedores de plantas não eram presas indefesas. Eram fortalezas vivas, máquinas de guerra biológicas. E entre eles reinava um campeão indiscutível, o mais perigoso herbívoro da história do nosso planeta. Um dinossauro blindado como um cruzador de batalha, capaz de aniquilar um predador com um único e devastador golpe da sua cauda. Uma criatura que, com a sua couraça impenetrável e espigões ameaçadores, não temia absolutamente nada. Os herbívoros não eram vítimas à espera de um destino trágico. Alguns deles eram assassinos absolutos, e a sua história reescreve as regras da sobrevivência pré-histórica. Mas esta é apenas a primeira revelação. A segunda é ainda mais insondável. É a história de um dinossauro que, milhões de anos após a sua morte, sobreviveu a um encontro com uma escavadora. Estamos no norte de Alberta, Canadá, no ano de 2006. O cenário é uma vasta paisagem industrial, marcada pelas cicatrizes da extração de areias betuminosas. Aqui, Sean Funk opera a sua colossal máquina. O seu trabalho é uma dança monótona e repetitiva.
A pá de aço mergulha na terra escura e oleosa, sobe carregada, despeja a sua carga e desce novamente. Um trabalho entorpecente, mas que paga bem. Naquele dia, porém, o ritmo quebra-se. A pá mergulha na rocha e encontra uma resistência anômala, uma teimosia que não pertence à geologia familiar. Sean para. O que seria? Manobra a pá, tentando aprofundar um pouco mais. Ouve-se um rangido dissonante, o som de metal a raspar algo incrivelmente duro. Intrigado, ele desliga o motor, desce da cabine e entra na cova recém-aberta. Lá, cravado na parede de rocha, ele vê algo que desafia toda a lógica. Placas estranhas, adornadas com um padrão regular, repetitivo, quase geométrico. Nos seus 20 anos de trabalho, Sean escavou milhares de toneladas de terra. Vira pedras de todas as formas e tamanhos imagináveis. Mas algo como aquilo? Nunca. Ele contacta o seu superior. Fotografias são tiradas e enviadas, por via digital, para a secretária de Donald Henderson, um paleontólogo do Royal Tyrrell Museum. Quando Donald abre o ficheiro e os seus olhos pousam na imagem, o seu coração começa a bater descompassadamente. Aquilo não é uma pedra, é um fóssil. 2 dias depois, ele está a bordo de um avião. O destino: Fort McMurray, uma cidade no meio do nada canadiano. Um lugar para onde os voos comerciais não se aventuram, acessível apenas por pequenas aeronaves. Do aeroporto, é levado diretamente para o local da descoberta. Vê a ravina, as camadas cinzentas de sedimento e, a sair delas, os fragmentos de algo extraordinário. Sean aponta. Eu estava a cavar aqui e bati com a pá. Partiu-se e caiu. Donald desce e começa a juntar os estilhaços. Cada peça exibe o mesmo padrão bizarro, regular como as escamas de um réptil cósmico. É então que um técnico, Darren Tanke, verbaliza o pensamento impossível. E se for um dinossauro? Nesse instante, todas as peças se encaixam. A epifania é avassaladora. Não é apenas um fóssil qualquer. É um dinossauro couraçado. Um nodossauro. Uma criatura coberta por placas ósseas da cabeça à cauda. Mas a maior parte do seu corpo ainda está aprisionada na rocha, numa parede vertical e instável. Como resgatá-lo? O problema é duplo e monumental. Primeiro, se começarem a cavar por baixo, toda a parede da ravina pode colapsar, esmagando o fóssil e a equipa. Segundo, o tempo é um inimigo implacável. Tinham exatamente 3 semanas, 21 dias. Após esse prazo, outras máquinas pesadas chegariam para continuar a exploração mineira, e aquele local, com o seu tesouro de 110 milhões de anos, seria obliterado para sempre. Donald concebe um plano de uma audácia e precisão cirúrgicas. Não iriam cavar por baixo. Iriam descer pelo topo. Uma escavadora removeria a rocha por cima do dinossauro, camada por camada, até o libertar o suficiente para ser içado com cabos de aço. É-lhe atribuído o melhor operador de escavadora do local, um homem cuja perícia era lendária. Um homem que, dizia-se, seria capaz de realizar neurocirurgia com a sua pá de escavação. O trabalho começa. A pá de aço, uma ferramenta de força bruta, move-se com uma delicadeza impensável. Centímetro a centímetro, remove a rocha que cobre o gigante adormecido. Cada movimento é uma aposta, um ato de fé contra o tempo e a gravidade. O passado não está simplesmente enterrado. Ele aguarda, paciente, pelo acaso que o trará de volta à luz, forçando-nos a reconsiderar tudo o que pensávamos saber sobre o mundo que perdemos. Hora após hora, dia após dia. A Terra cede, relutante, revelando os seus segredos mais profundos. E então, finalmente, a criatura emerge da sua tumba de pedra. Jaz numa cova escavada, uma forma que se assemelha a uma imensa e disforme massa cinzenta. Uma tonelada de história petrificada. Talvez mais.
uma massa que repousou no seu leito rochoso durante 110 milhões de anos, suportando o peso esmagador de 1 quilômetro de sedimento sobre si. Uma massa que sobreviveu a eras geológicas, apenas para, no século XXI, resistir ao impacto brusco da pá de uma escavadora. Agora, o desafio é movê-la. Um guindaste chega, um gigante de aço contra um titã de pedra. Os técnicos prendem os cabos com uma precisão cirúrgica. Ao redor, a equipa prende a respiração, um silêncio coletivo de antecipação e receio. O motor do guindaste ruge e a elevação começa. Os cabos de aço esticam, gemendo sob a tensão. O dinossauro levanta-se centímetros acima do chão, que foi o seu lar por uma eternidade. Um estalido seco e brutal ecoa pela pedreira. No ar, a massa suspensa fratura-se, partindo-se em vários pedaços colossais. Todos congelam. O rosto do operador do guindaste empalidece, uma máscara de pavor profissional. Ele vira-se para Donald Henderson, o curador do museu. "Peço desculpa", murmura ele. "Partimos o vosso dinossauro." Seguem-se segundos de um silêncio pesado, denso como a própria rocha. E então, Donald começa a rir. Não é um riso de escárnio, mas de alívio profundo. "Não o partiram", diz ele. "Não perdemos nada. Ele apenas se dividiu em pedaços mais fáceis de manusear. Assim, é ainda melhor." Os fragmentos são cuidadosamente carregados num caminhão e transportados para o museu. Ali, longe do sol e do vento, começa o trabalho mais meticuloso de todos. Conheçam Mark Mitchell, um preparador de fósseis. O seu ofício não é de força, mas de uma paciência quase sobre-humana. A sua tarefa é libertar o dinossauro da matriz de pedra que o aprisiona. Imagine a cena. Diante de si, um bloco de rocha cinzenta. Sabe que algo extraordinário está lá dentro, mas a sua forma exata é um mistério. O seu trabalho é revelá-lo. Mark pega na sua ferramenta, pouco mais que uma agulha de metal montada num cabo, e começa a raspar a rocha. Camada por camada. Grão a grão. Fragmentos mais finos que uma folha de papel são removidos, milímetro a milímetro. Este processo continuará por horas, dias, semanas. E então, num dia como tantos outros, enquanto raspa mais uma camada infinitesimal, Mark vê algo. Algo que quebra a monotonia. Um ponto negro. Não cinzento, mas um negro profundo, orgânico. Com uma delicadeza extrema, ele continua a limpar a área. A mancha escura expande-se. Ele chama os seus colegas. Eles olham, incrédulos. Não é osso, é pele, pele fossilizada. É difícil exagerar a raridade de tal descoberta. Ossos fossilizam com relativa frequência. Mas a pele preserva-se talvez num em cada milhão de casos. Sendo um tecido mole, é a primeira coisa a ser consumida por bactérias e necrófagos. Em poucos dias, normalmente não resta nada. Mas aqui, contra todas as probabilidades, a pele sobreviveu. Mark continua o seu trabalho, agora com uma reverência renovada. E a pele continua a aparecer. Cobre o dorso, os flancos, os ombros. 3 anos de trabalho passam. Todos os dias, Mark entra no laboratório e, durante horas, raspa a rocha. Os olhos ardem sob a luz artificial. As mãos perdem a sensibilidade. As costas doem. Mas a cada dia que passa, o dinossauro revela-se com mais clareza. Quando Mark finalmente termina, o que jaz diante da equipa é um milagre congelado no tempo. Um esqueleto quase completo de um nodossauro, envolto na sua própria pele e armadura. Ele repousa de costas, como se estivesse a dormir um sono de milhões de anos. É possível discernir cada escama individual, cada placa de armadura osteodérmica, os espigões imponentes que protegiam os seus ombros. É o dinossauro couraçado mais bem preservado do mundo. Eles dão-lhe um nome: Borealopelta markmicheli, uma homenagem eterna ao homem que dedicou 5 anos e meio da sua vida a esta ressurreição em pedra.
Mas o mais fascinante ainda estava para vir. Um estudante chamado Caleb Brown junta-se ao projeto com uma ideia audaciosa. Se a pele está tão incrivelmente preservada, poderiam ter sobrevivido vestígios dos seus pigmentos originais? Seria possível, depois de 110 milhões de anos, descobrir a verdadeira cor deste animal? A busca para devolver a cor a um mundo que há muito se desvaneceu em tons de cinzento estava apenas a começar. No mundo da paleontologia, certas verdades são tidas como absolutas, dogmas gravados em pedra. Um deles era categórico: os pigmentos orgânicos, as moléculas que dão cor à vida, não sobrevivem 100 milhões de anos. É simplesmente impossível. O tempo, a pressão e a geologia apagam impiedosamente esses detalhes frágeis, deixando-nos apenas com ossos silenciosos e a nossa imaginação. Os colegas de Caleb Brown riam-se. A sua hipótese era uma heresia científica. Mas Caleb era teimoso. Diante dele estava um fragmento de pele fossilizada, não maior que uma unha, pertencente a um dinossauro couraçado. Ele pegou nesse pedaço minúsculo de um mundo perdido e enviou-o para uma análise geoquímica. A espera arrastou-se por meses, uma eternidade de silêncio, enquanto o fragmento era meticulosamente analisado por uma máquina de espectrometria de massa, um dispositivo capaz de detectar os mais ínfimos vestígios de compostos orgânicos. A questão era simples: haveria ali algo mais do que rocha e minerais? Então, o resultado chegou, e abalou os alicerces da paleontologia. Sim, havia um composto orgânico, benzotiazol. Para um leigo, o nome nada diz, mas para um geoquímico é uma assinatura inequívoca. O benzotiazol é um produto da decomposição de um pigmento muito específico, a feomelanina. E a feomelanina possui uma cor distinta, uma tonalidade que conhecemos bem: um castanho avermelhado. Pela primeira vez na história, pela primeira vez em 110 milhões de anos, a humanidade conhecia a cor real de um dinossauro. Não era uma suposição. Não era uma interpretação artística baseada em répteis modernos. Era um facto, provado cientificamente. Aquele colosso pré-histórico era da cor da ferrugem, da cor das folhas de outono. Mas por que essa cor? Caleb começou a ponderar. Este dinossauro habitava florestas densas, um mundo de fetos e árvores gigantes. Um padrão castanho avermelhado seria a camuflagem perfeita. Contudo, algo não batia certo. O dinossauro em questão era um nodossauro, uma fortaleza ambulante coberta da cabeça aos pés por uma armadura óssea, com espigões maciços a projetarem-se dos ombros. Para que precisaria um tanque biológico de se esconder? E então, Caleb compreendeu. O perigo não vinha apenas do chão. Vinha de cima. Dos predadores alados que patrulhavam os céus, répteis voadores cujos olhos aguçados perscrutavam a paisagem em busca de uma oportunidade. Mesmo um gigante couraçado temia um ataque vindo do céu. A evolução, na sua sabedoria implacável, dera-lhe uma cor que o fundia com o solo da floresta, protegendo-o das sombras da morte que circulavam por cima. Mas a cor era apenas o primeiro dos segredos. Havia um enigma ainda maior. Este era um animal terrestre. Não sabia nadar. Então, por que razão o seu corpo perfeitamente preservado foi encontrado no fundo de um antigo mar? Donald Henderson, outro cientista, iniciou a investigação forense. Estudou a rocha, analisou a posição dos ossos e notou dois pormenores cruciais. O dinossauro estava deitado de costas, e a sua queda no leito marinho fora tão violenta que deixara uma visível cratera de impacto no sedimento. Como era isto possível? Donald recorreu ao poder da simulação digital. Modelou o que acontece a uma carcaça de um animal de grande porte quando submersa em água. Após a morte, as bactérias no interior do corpo começam o processo de decomposição, libertando gases. O corpo incha, transforma-se numa boia macabra. E o que acontece a um corpo inchado na água? Ele flutua, mas não de qualquer maneira.
Ele vira-se. Os pulmões e o estômago, localizados na parte superior do tronco, enchem-se de gás. O centro de gravidade desloca-se e, inexoravelmente, a carcaça vira-se de barriga para cima. Donald executou a simulação 10, 20, 50 vezes. O resultado era sempre o mesmo. A história final do dinossauro começou a tomar forma. Ele morreu na margem de um rio, talvez de doença, talvez de velhice. O seu corpo começou a inchar. Encheu-se de gás, virou-se sobre o dorso e começou a flutuar. A corrente levou-o, quilômetro após quilômetro, do rio para um lago e do lago para o vasto mar interior. Durante dias, ele derivou, inchado e invertido, uma estranha e silenciosa embarcação fantasma. Até que, subitamente, os gases romperam os tecidos em decomposição. A flutuabilidade desapareceu num instante. A carcaça de várias toneladas mergulhou, ganhando velocidade, e colidiu com o fundo do mar com uma força tremenda. O impacto levantou uma densa nuvem de lodo e areia. Este sedimento assentou rapidamente sobre o corpo, selando-o do oxigênio e dos necrófagos. Foi esta sepultura súbita e perfeita que o protegeu do tempo, permitindo que a sua pele, a sua armadura e até os vestígios da sua cor chegassem até nós. Uma verdade revelada pela química, outra pela física. Cada fóssil é um livro, escrito numa linguagem de pedra e tempo, e só agora estamos a começar a decifrar as suas mais súbitas e inesperadas palavras. Nas vastas e ermas paisagens do Utah, sob o céu imenso do ano de 2012, a história da Terra guarda os seus segredos mais profundos. O paleontólogo Alan Titus conhece bem este silêncio. Durante 22 anos, as suas rotas traçaram caminhos pelas formações rochosas que se erguem como monumentos ao tempo. Enquanto os turistas procuram a beleza óbvia das rochas vermelhas, o olhar de Titus está treinado para o cinzento. É no coração austero destas pedras que os gigantes de um mundo perdido esperam, pacientemente, para serem redescobertos. Naquele dia, o plano era simples. Titus dirigia-se ao encontro de um grupo de voluntários, prontos para escavar o local onde fora encontrado um hadrossauro, um dinossauro com bico de pato. Mas o deserto tem as suas próprias regras. Durante a noite, uma chuva torrencial, um dilúvio súbito e violento varreu a paisagem, transformando a estrada de terra num rio de lama intransitável. O caminho estava bloqueado. Os voluntários não podiam chegar. O que fazer? O dia parecia perdido. Com Titus estavam apenas duas pessoas: Mike Knell, um especialista em tartarugas, e Katja Knoll, uma estagiária. Foi então que um desvio, um capricho do destino, alterou o curso da paleontologia. Titus lembrou-se de um local próximo, conhecido por fósseis de uma tartaruga de rio particularmente bela. Uma pequena expedição para salvar o dia, uma cortesia para o seu colega especialista. Chegaram ao local e começaram a caminhar, os olhos fixos no chão, perscrutando cada fenda, cada saliência, em busca do brilho inconfundível do osso fossilizado. Ao atravessarem uma pequena fissura na rocha, algo prendeu a atenção de Titus. Ele parou, o corpo rígido. A seus pés, a emergir timidamente da terra, estava um objeto do tamanho de um punho. A sua superfície era áspera, rugosa, diferente de tudo o que conhecia. Titus ajoelhou-se. Com um cuidado quase reverencial, pegou no fragmento. Era osso, sem dúvida. Mas a sua textura era estranha, invulgar. Na sua mente, um catálogo mental de 2 décadas de experiência foi folheado a uma velocidade vertiginosa. O que era aquilo? Onde já tinha visto algo semelhante? E então, como um relâmpago, a revelação atingiu-o. Um som escapou-lhe da garganta, um grito inarticulado, primitivo. Katja recordaria má de incredulidade. Alertados pelo som, Mike e Katja correram na sua direção. O que se passa? Com a voz a tremer de emoção, Titus mostrou-lhes o osso. Eu acho que temos aqui um tiranossauro, pessoal.
losão. Gritos de alegria, saltos, abraços. Encontrar um tiranossauro é o sonho de qualquer paleontólogo, o equivalente a ganhar a lotaria fóssil. É uma raridade que define uma carreira. Imediatamente, começaram a escavar, com uma delicadeza cirúrgica. Removendo a terra e a rocha com pincéis e pequenas ferramentas, revelaram outro osso, e depois outro. Ao final do dia, tinham desenterrado 50 ossos. 50. Olharam uns para os outros, a mesma pergunta nos olhos de todos. Quantos mais estariam ali embaixo? Voluntários trabalharam incansavelmente, 4 a 5 dias por semana, sob um sol escaldante, durante 8 a 10 horas por dia. E os ossos continuavam a surgir. A escavação expandiu-se. 10 metros quadrados tornaram-se 20, depois 50, depois 100. Era o maior leito de ossos que alguma vez haviam documentado. Os fósseis jaziam numa desordem caótica, como se uma mão gigante os tivesse lançado como dados num jogo primordial. Mas havia algo profundamente estranho. Os ossos eram de tamanhos radicalmente diferentes. Ali estava um fêmur maciço, inequivocamente de um adulto no auge do seu poder. E ao seu lado, um osso pequeno, quase delicado, pertencente a um jovem adolescente. Alan começou a compreender. Não se tratava de um tiranossauro. Tratava-se de vários. A medida ríadas. No final da temporada de campo, a conclusão era inevitável e avassaladora. Tinham encontrado os restos de, no mínimo, 5 indivíduos. 5 tiranossauros, mortos e enterrados juntos, no mesmo local. A equipa ficou em silêncio, a contemplar a vala comum pré-histórica, incapaz de acreditar no que via. Aquilo era impossível. Simplesmente não podia ser. Todo o conhecimento acumulado, todos os livros e estudos pintavam o tiranossauro como o predador solitário por excelência, um rei tirano que não tolerava rivais no seu território. No entanto, ali, gravada na pedra do Utah, estava a prova irrefutável de que a história, tal como a conhecíamos, estava errada. Não era um predador solitário, era um grupo, uma alcateia, talvez até uma família. Um desvio causado por uma estrada inundada não só salvara um dia de trabalho, como também reescrevera um capítulo fundamental da história da vida na Terra. Revelou que, por vezes, as verdades que consideramos mais sólidas são apenas histórias à espera que a chuva certa as dissolva, expondo uma realidade mais complexa e fascinante do que alguma vez ousamos imaginar. É o que está escrito em todos os manuais escolares. É a imagem gravada em cada filme. O predador supremo, o rei tirano, como uma força da natureza solitária, a reinar sobre o seu domínio de forma isolada. Eles não vivem em grupos. Eles não caçam em bando. Mas então, o que faziam estes 5 dinossauros juntos, os seus ossos entrelaçados no silêncio de milhões de anos? As relíquias, frágeis testemunhas de um tempo perdido, são cuidadosamente embaladas e transportadas para o santuário da ciência, o laboratório. Começa o longo e meticuloso trabalho de limpeza e identificação, e com ele a primeira de muitas perguntas. Que tipo de tiranossauro era este? Seria o lendário T-Rex? A equipa debruça-se sobre as mandíbulas, comparando cada curva, cada alvéolo dentário, com espécimes conhecidos. A resposta chega, clara e definitiva. Não, não é um Tiranossauro Rex. É o seu primo mais velho, uma sombra de um período anterior, de há 76 milhões de anos. A silhueta é familiar. A mesma estrutura colossal, as mesmas mandíbulas imensas, capazes de esmagar ossos como se fossem gravetos, as mesmas patas dianteiras, comicamente pequenas. Mas era menor, talvez 2/3 do tamanho do seu parente mais famoso. Ainda assim, uma criatura de proporções titânicas. Um dos maiores predadores terrestres de todos os tempos. Resolvida a identidade, surge a segunda pergunta. Quantos indivíduos repousam aqui? A equipa começa a triagem dos ossos.
A estratégia é simples, mas eficaz. Concentrar-se nos ossos das pernas e contar os pés esquerdos para evitar duplicações. O primeiro é grande, inequivocamente de um adulto no auge da sua força. Depois, um pequeno, delicado. Uma cria. Surge mais um, de tamanho médio. Um adolescente. Outro, também médio, mas ligeiramente maior, talvez um jovem adulto. E, finalmente, um quinto. 5. Exatamente 5 indivíduos. Uma cria, 2 adolescentes e 2 adultos. A constatação ecoa pelo laboratório, carregada de um peso inesperado. Isto não é um amontoado casual de ossos. Isto é uma família. Mas como terminaram eles juntos? Duas hipóteses principais emergem. A primeira, mais provável, segundo o conhecimento estabelecido. Morreram em locais e momentos diferentes, e uma inundação catastrófica arrastou os seus restos mortais para um único lugar, um cemitério acidental. A segunda hipótese, mais radical. Morreram juntos, no mesmo local, ao mesmo tempo. Como saber? Para resolver o enigma, a geoquímica Celina Soares junta-se ao projeto. A sua ideia é brilhante. Quando um animal morre e o seu corpo se fossiliza, os ossos absorvem lentamente elementos de terras raras do sedimento circundante. Esta composição química funciona como uma impressão digital, um selo indelével do local exato da sua sepultura. Se os ossos repousaram em locais diferentes, as suas impressões digitais químicas seriam distintas. Se partilharam o mesmo leito de morte, seriam idênticas. Amostras são retiradas de cada um dos 5 dinossauros e enviadas para análise. Seguem-se semanas, depois meses, de espera tensa. E então, o veredito chega. Todos os 5 dinossauros partilham uma composição química idêntica. A conclusão é irrefutável. Morreram no mesmo local, ao mesmo tempo. A probabilidade de uma coincidência é praticamente nula. A dispersão de idades grita a verdade. Era uma família. Mas se era uma família, se viviam juntos, então a conclusão abala os próprios alicerces da paleontologia. Os tiranossauros eram animais sociais. Consegue imaginar o que isto significa? Sempre os vimos como assassinos solitários, primitivos, operando ao nível instintivo dos crocodilos modernos. Mas se viviam em famílias, se cuidavam das suas crias, se coordenavam as suas ações, então eram inteligentes. Muito mais inteligentes do que alguma vez ousamos pensar. A busca por precedentes começa. Teriam existido outras descobertas semelhantes, talvez mal interpretadas? A resposta é sim. No Canadá, um cemitério em massa de Albertossauros, outro parente do T-Rex. Em Montana, outra descoberta semelhante. 3 locais. 3 espécies diferentes de tiranossauros. E todos morreram em grupo. Isto já não é uma coincidência. É um padrão. Os tiranossauros caçavam em bando. Imagine a cena. Um bando de 5 tiranossauros num ataque coordenado. Os adultos, massivos e intimidadores, atacam pela frente, desviando a atenção da presa. Enquanto isso, os adolescentes, mais ágeis e rápidos, flanqueiam pelos lados, fechando as rotas de fuga. Eles comunicam entre si, com rugidos guturais, com movimentos de cabeça. Uma sinfonia letal de cooperação familiar. A imagem do tirano solitário desmorona-se, substituída por algo muito mais complexo e, talvez, mais aterrador. Uma inteligência coletiva, uma unidade familiar transformada na mais eficiente máquina de caça que o mundo já conheceu. Cada osso desenterrado não é apenas o fim de uma vida, mas o início de uma nova e profunda compreensão sobre a própria natureza da vida e da morte, num planeta que já não nos pertence. Eles têm uma estratégia, e isso muda tudo. A maior máquina de matar que alguma vez caminhou sobre a Terra, agora dotada da inteligência de um lobo, da complexidade de um comportamento social avançado. Capaz de caçar de forma coordenada. Isto não é apenas assustador, é aterrorizante.
E aqui reside uma das mais recentes e profundas verdades sobre o mundo perdido dos dinossauros. Eles eram incomensuravelmente mais inteligentes do que alguma vez ousamos imaginar. Eles formavam famílias, criavam laços sociais, desenvolviam estratégias de caça que transformavam predadores implacáveis numa força letal e sinérgica. Três histórias, três descobertas monumentais feitas nos últimos 20 anos, vieram abalar os alicerces do nosso conhecimento. O Dreadnoughtus, um titã entre os gigantes, ensinou-nos que os herbívoros colossais não eram vítimas passivas. Com um peso estimado de 65 toneladas e uma cauda que se movia como um chicote letal, eram fortalezas vivas, perigosas e intransponíveis. Depois, o Borealopelta. Pela primeira vez na história da humanidade, a cor de um dinossauro foi nos revelada, não por especulação, mas por evidência científica. A sua couraça de um tom castanho avermelhado, um tanque de guerra biológico perfeitamente preservado, mostrou-nos que a camuflagem já era uma arte sofisticada há milhões de anos. E por fim, a descoberta de uma família de tiranossauros provou o impensável. O predador supremo não era um tirano solitário, mas um caçador social e inteligente. A imagem do monstro irracional desmoronou-se, substituída pela de um animal complexo, capaz de cooperação e planeamento. E o mais impressionante? Isto é apenas o começo. Todos os anos, a paleontologia desvenda novos segredos. A cada nova escavação, a cada fóssil analisado, o passado torna-se mais nítido. Talvez no próximo ano encontremos um dinossauro com os seus órgãos internos intactos. Talvez descubramos finalmente como as suas vocalizações ecoavam por estas paisagens antigas. Talvez encontremos um ninho, repleto de ovos com embriões fossilizados, um vislumbre congelado do início da vida. O futuro desta ciência é inimaginável. Vivemos numa era de ouro da descoberta, um tempo em que a tecnologia nos permite ver o passado com uma clareza sem precedentes. A digitalização tridimensional de ossos, a modelagem computacional de músculos, a análise geoquímica de pigmentos, o estudo de elementos de terras raras. Os nossos antepassados só podiam sonhar com tais ferramentas. Com cada ano que passa, a imagem torna-se mais focada. Os dinossauros deixam de ser monstros de fantasia para se tornarem seres vivos e respirantes. Vemos a sua cor, compreendemos o seu comportamento, calculamos o seu peso, reconstruímos os seus movimentos. Estamos a trazê-los de volta à vida, não fisicamente, mas no nosso entendimento. E quanto mais aprendemos, mais nos apercebemos de uma verdade fundamental. A realidade é infinitamente mais fascinante do que qualquer ficção. Hollywood pode conceber monstros, mas nenhum argumentista poderia criar algo mais espetacular do que aquilo que a própria evolução esculpiu. Uma criatura de 65 toneladas com uma cauda como arma. Um tanque blindado de cor avermelhada. Alcateias de predadores inteligentes caçando em família. Isto não é fantasia. Isto foi real. Estes seres caminharam sobre a mesma terra que nós pisamos. Respiraram o mesmo ar. Olharam para as mesmas estrelas. Há 76 milhões de anos, um asteroide caiu e o mundo mudou para sempre. Eles desapareceram. Mas a sua história não terminou, porque nós a recordamos, nós a estudamos, nós a reconstruímos. E com cada nova descoberta, aproximamo-nos um pouco mais da verdade. Talvez um dia possamos recriá-los na sua totalidade, não através da clonagem, mas numa realidade virtual tão precisa que se torne indistinguível do real. E então poderemos finalmente encontrar-nos com eles, frente a frente. Olhar nos olhos de um tiranossauro. Ver a majestade de um Dreadnoughtus em movimento. Tocar na armadura de um Borealopelta. Até esse dia chegar, continuamos a escavar, a analisar, a sonhar. A sua história é um eco distante, gravado nas rochas, que nos lembra da grandiosidade e da fragilidade da vida.
e do nosso privilégio em sermos os seus intérpretes. Por enquanto, resta-nos sonhar, e escavar, e estudar incansavelmente. Cada osso desenterrado é uma peça singular num quebra-cabeças de proporções geológicas. Cada nova análise é uma resposta sussurrada através de milênios. Cada descoberta, um passo hesitante, mas firme, em direção à verdade de um mundo perdido. E quem sabe? Talvez a próxima grande revelação esteja à sua espera. Talvez um dia, ao caminhar por montanhas esquecidas, um tropeço numa pedra revele mais do que simples rocha. Ao olhar para baixo, poderá encontrar um osso, um fragmento que reescreverá tudo o que pensávamos saber. Porque os dinossauros ainda não nos contaram todos os seus segredos. Eles permanecem lá, silenciosos, guardados no abraço da terra, à espera de serem encontrados. Milhões de ossos, milhares de esqueletos, centenas de novas espécies. Todos aguardam. E cada um deles tem o poder de alterar o curso da história. Eles foram reais. Viveram, respiraram, caçaram. Alimentaram-se, dormiram, reproduziram-se e criaram as suas crias. Foram seres vivos, com os seus próprios hábitos, os seus próprios comportamentos, os seus próprios enigmas. E nós apenas começamos a decifrá-los. A realidade que descobrimos é, em muitos aspectos, mais impressionante do que qualquer ficção. A busca é a nossa condição. A Terra guarda as suas memórias nas suas camadas mais profundas, e ao revelá-las, um fóssil de cada vez, não aprendemos apenas sobre eles. Aprendemos sobre a imensidão do tempo, sobre a fragilidade da vida e sobre o nosso próprio e fugaz momento sob o mesmo sol.